Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite. Estamos aqui iniciando mais uma live. Vamos lá, galera. Boa noite. Pessoal aqui entrando. Mais uma. Boa noite, Adriana. Boa noite, pessoal. Vamos aqui entrando a live sobre atividade física. Gratidão por todos aqui. Gratidão por todo mundo que está entrando. Todo mundo. Quem pode perguntar, meu nome é Matheus. Eu sou idealizador aqui do Trechos. Você pode perguntar mais uma página de texto fazendo uma live sobre atividade física. Sim, atividade física. Se é para o bem, nós iremos fazer. Nós iremos falar aqui. Boa noite, Luísa. Boa noite, Giovana. Boa noite a todo mundo que está presente. Vamos aqui chamar já o nosso convidado, que logo irá falar para vocês aqui sobre a atividade física. E vamos lá, já. Marina, vamos começar a nossa live, pessoal. Agradecer a presença de todo mundo. E aí, a música no fundo, não sei se está atrapalhando, mas uma musiquinha no fundo. Grande Anderson César, boa noite. Boa noite, pessoal. Vamos chegando. Matheus, boa noite. É um prazer imenso você aqui. Obrigado por ter topado aí o convite. Eu que agradeço. Topado esse desafio. A gente falar uma palavra de acalento pro pessoal, por que não? Nesse momento tão difícil, pandêmico ainda que nós estamos vivendo. Sim, sim. Tão complicado. Anderson, antes de mais nada, se apresente para o pessoal aí, fala quem que é o Anderson, quem que é você. Eu vou ler nos comentários aqui, pessoal, conforme vocês foram comentando, alguma pergunta, alguma questão que forem surgindo dúvida, a gente vai falar no final aí com vocês. Beleza. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer a você, Matheus, pela oportunidade aqui hoje de estar compartilhando esses aprendizados juntos. Boa noite a todos. Muito prazer. Meu nome é Anderson. Eu sou natural de Ouro Preto, agora atualmente resido em Cachoeiro do Campo. Eu sou um educador físico, a minha formação é educador físico e hoje eu sou um empresário. Eu tenho a minha academia, o meu estúdio de personal aqui em Cachoeiro do Campo, ao qual eu venho desempenhando as minhas atividades que automaticamente estão associadas à saúde e qualidade de vida na parte física e na parte mental também. Bem legal, Anderson. Já estou nesse mercado há bastante tempo, já tem experiência, né, com o público, com o empresariado no ramo. Você se qualificou, é bom reforçar isso. Nesse ramo acaba que as pessoas que frequentam a academia já acham que é um profissional educador físico, mas tem que estudar assim, a parte bem a fundo para fornecer um serviço cada vez com mais qualidade. Exatamente. Eu digo sempre que a minha missão é gerar prazer nas pessoas. Eu sempre digo isso, mas automaticamente a gente tem que entender que nós trabalhamos com seres humanos, então ali a gente tem que entender cada peculiaridade da pessoa de forma bem individual, tratar com bastante carinho sempre e fazer com que ela alcance as suas expectativas principalmente. Então requer assim, um estudo aprofundado, porque se tratando de pessoas, tem que ter uma boa, principalmente, dinâmica e comunicação. Com certeza, que a pessoa depende muito dela, também do esforço dela. Quando entra dentro de um projeto, a gente pode esquecer isso, é um projeto de vida dela, que ela está se empenhando ali, né? Está gastando energia, tempo, e quer cada vez mais resultado. E o resultado, ela coloca muitas expectativas na pessoa que está apta a atendê-la, né? Cara, eu digo até que hoje é um investimento, assim como outros investimentos que todos nós fazemos na nossa vida. O investimento de cuidar da saúde, ele é longínquo para toda a vida e sempre, e na onde que eu digo que quanto mais você está cuidando de você, as outras áreas da sua vida, com certeza você também irá fluir bem.
Se você estiver com a sua mentalidade em dia e automaticamente se sentindo bem consigo mesmo, tendo uma boa autoestima, as outras áreas também irão prosperar. Com certeza, é tudo uma conexão. Mas, André, Exato. passa um recado para a gente, para aquele pessoa comum, né? Pessoas comuns aqui, como eu aqui, querendo ingressar, né? Iniciar nessa atividade física, querendo começar, qual é a preparação física, mental, o que ele tem que fazer para começar, sim, a desempenhar a atividade física. Bacana, vamos lá. Vamos supor que o indivíduo, o João, a Maria, eles nunca frequentaram nenhum tipo de espaço ou ambiente de atividade física, que seja uma academia. Vamos falar sobre atividade física hoje, não vamos generalizar somente um tipo específico. A pessoa que ela nunca praticou atividade física, o que ela precisa inicialmente? Ela precisa inicialmente saber hoje como está a sua condição atual em nível de saúde, aonde que é interessante ela ter um procedimento clínico, médico ou uma anamnese, uma avaliação física, ao qual a gente vai poder diagnosticar ali, principalmente dentro dos padrões das necessidades dela, o que a gente também precisa estar trabalhando de forma protocolar. Por exemplo, a gente precisa saber se é um indivíduo que é hipertenso, se é um indivíduo que tem algum problema de diabetes ou colesterol alto, porque tem os exercícios mais apropriados para esses indivíduos de grupos especiais. Enquanto a partida, como é uma área bem expandida, nós sempre vamos ter clientes que vão desde a parte estética, da parte clínica, e hoje em dia, com um fenômeno que a gente lida hoje da depressão e da ansiedade, muitas pessoas que usam atividade física hoje em forma de terapia. Com certeza, acaba que, né, tem diversos estudos, estudos científicos, né, que além, talvez você inicie com um propósito ali de começar a ter um corpo, né, uma autoestima diante do seu corpo, que assim, você olha no espelho, vê um corpo que você gosta, não no sentido de bonita ou feia, mas no sentido que você sente prazer consigo mesmo também. Exatamente, é o que eu costumo dizer para muitos dos meus alunos, que graças a Deus são meus amigos também, são clientes, mas são meus amigos do meu círculo social. Eu digo que nós temos um compromisso. Nossa companhia diária somos nós mesmos, ou seja, precisamos cuidar da gente, porque a gente está fadado a passar toda a nossa vida com a gente mesmo, então a gente precisa ter aquela concepção que vem desde a época daquela concepção latina de corpo sã, mente sã. Você pode ter certeza que vai atribuir muito nessa questão da autoestima. Eu, automaticamente, sou uma pessoa de exemplo que comecei a praticar atividade física, como muitos dos meus clientes. Eu fui aquele que era fraquinho, que infelizmente o fortão pediu o dinheiro da merenda, eu tinha que dar o dinheiro para ele. Aí, infelizmente, eu me senti numa situação ao qual eu tinha que virar essa situação para não sofrer mais por isso. Eu já passei muito do que os meus clientes também já passaram ou passam diariamente. Igual esse assunto que a gente vem falando, né? Às vezes, em sua maioria, vai além de um conceito estético, um conceito psicológico, conceito Exato. de estar bem, de mostrar que está tudo certo com você. Isso. Pegar um pouco dessa vertente. E até voltando, Exatamente. o conceito de iniciar, iniciar é um desafio. Você está mudando, talvez você tenha uma vida, trabalho em escritório, uma vida muito parada, e você talvez quer ter um impacto na sua vida e já começa a atividade física de uma vez. Isso você toma um risco muito alto, sem cuidados médicos, sem uma boa orientação. Exatamente, você abordou uma questão que está super no contexto atual. O que acontece hoje? A gente tem a situação de estar fazendo esse trabalho de home office, até que a gente vai aprofundar posteriormente no trabalho de treinamento em casa, ao qual a gente já tem que se preparar para futuramente pode acontecer de ter uma necessidade de talvez grupos, empresas que sejam de pequeno, médio, grande porte, ou pessoas que irão querer contratar o serviço dos profissionais da saúde para fazer algum tipo de trabalho online, principalmente para eles poderem otimizar a parte da ergonomia deles de trabalho. Porque eu tenho clientes hoje que questionam, por mais que eles façam investimento de recursos
materiais para poder ficar sentado numa cadeira o dia inteiro no escritório, ali vai gerar desconfortos. Então, é necessário um fortalecimento. Só que futuramente pode acontecer da pessoa ela ter 5, 10 minutos por dia de atividade física e ela vai ter que fazer, porque a gente consegue fazer, que seja 5 a 10 minutos de atividade física diária. E é na onde que a gente vai implementar esses padrões, principalmente para quem alega que não tem tempo. Vamos criar vários tipos de situações. Sim, Não vamos ter desculpas mais. com certeza, a gente vai adaptando. Adaptando. Pessoal, boa noite. Quem está entrando aí, quem está aí, seu Anderson, mais uma live do Trecho de um Papel. Uma live sobre atividade física, complementando a saúde mental, os benefícios que ela traz. Boa noite a todos. Quem tiver uma dúvida, quem tiver pergunta, pode anotar que ao final da live iremos respondê-la aí, quem tiver sua dúvida. E Anderson, pegando esse gancho que você falou, como é que está a atividade física nesse cenário atual? Como é que está a preparação, seja academia, seja o ar livre? Como é que você está visualizando esse cenário atual? Bom, eu vejo da seguinte maneira, como eu tenho um breve exemplo de meados de março de 2020, quando a gente já tinha iniciado nesse cenário de estar fechando as academias, as pessoas no começo ainda não tinham tanta concepção do que já vai ter hoje, já dando um ano, nessa questão de isolamento. Uma coisa que eu percebi, eu fiz uma breve análise, é como que nós estamos sentindo principalmente essa falta de convívio social hoje pela questão do isolamento. Sempre vem agregado da situação da escassez. Não tinha o número de adeptos e praticantes de atividade física ano passado, como a gente está vendo hoje, buscando de forma alternativa. Isso, em contrapartida, hoje, busca até um agregamento e valor à minha área, porque eu vejo hoje um número considerável de pessoas que estão saindo para caminhar ao ar livre, aonde eu não estava vendo antes também. Porque, por fim, muitas das pessoas elas começaram a, infelizmente, precisar assim, de uma forma imediata fazer algo, pois ali ela precisava ter ocupação de tempo, ela precisava distrair a sua mente, ela precisava ter um momento fora de casa, porque o isolamento realmente, eu pego um exemplo breve também, quando eu vi um passarinho cantando ali no terraço da minha casa, você sente uma harmonia diferente do passarinho que vai estar cantando trancafiado dentro de uma gaiola. Então, é a mesma questão relacionada a nós humanos, a gente não foi assim adaptado para ficar em questão de isolamento. É uma novidade para a gente hoje. E a atividade física hoje se tornou uma válvula de escape. Porém, como as grandes redes de academia, como é até a minha academia no caso, tiveram que ficar fechados por ser um trabalho considerado como não essencial, abriu esse leque de oportunidades para as pessoas fazerem as atividades físicas que seja em casa, em formato online, até na onde que eu mesmo, as minhas próprias aulas de ciclismo indoor, no ano passado eu ministrei o ano inteiro de forma online. A gente usa as plataformas, hoje a gente tem YouTube, Telegram, tem o WhatsApp, e eu ministrava minhas aulas pelo Telegram para os meus alunos, e assim a gente conseguiu elaborar um projeto maravilhoso. Até agradeço todos os alunos que participaram desse projeto comigo, aonde que nós ficamos praticamente o ano inteiro fazendo aula de spinning, cada um na sua casa. Já foi uma outra situação. E para quem não tinha os recursos da parte estrutural, começaram a fazer aquisição de materiais alternativos, principalmente dessa parte funcional, e começaram a buscar informações também, e até na onde que futuramente vai expandir, principalmente nessa parte do marketing digital, as pessoas começaram a procurar profissionais da área para poder fornecer esse tipo de trabalho online, para estar fazendo alguma coisa também dentro da sua casa. Na onde que a gente só tem que tomar um pequeno cuidado, que toda atividade física, principalmente, ela precisa estar sendo um pouco presencial também, porque se tratando do feeling, é muito importante você ter contato com o seu cliente. Com certeza. Até na própria execução do exercício. Mesmo que você tenha uma visão ali das pessoas que estão fazendo, seja, igual você falou, usando as redes sociais, outros meios digitais, acaba que esse feeling, se está realmente fazendo corretamente, se está realmente, de fato, até gerando resultado,
não só Isso. fisicamente, a gente está falando nem de MC, entre outros indicadores, mas de bem-estar, né? Que você consegue acompanhar realmente, de fato. Exatamente. Tem até uma questão interessante, porque eu gosto sempre de trabalhar com escassez. Igual a minha academia, ela está fechada hoje. Eu não estou indo na minha academia treinar sozinho, separadamente. Se os meus clientes não podem ir, eu também não me sinto no direito e confortável de ir. Eu sempre continuo mantendo aqui na minha casa. Aí, da primeira vez que eu estava treinando em casa também, eu não tinha o número de recursos alternativo que eu tenho hoje. Na época, eu tinha recursos bem básicos e simples. E quando eu abri o box de perguntas do meu Instagram, uma pessoa até me perguntou sobre essas questões relacionadas a ganho de massa e percentual de gordura. Se seria possível ganhar o ganho da massa muscular, hipertrofia, treinando sem tanta sobrecarga. Mas eu mencionei isso que você acabou de dizer também. Eu disse que a gente consegue ter resultado porque é um tipo de situação multifatorial. É o treinamento, a alimentação, o descanso, para gerar esse ganho da massa muscular. Mas, nesse momento, a gente nem está tão ligado a esses padrões estéticos ao extremo de massa muscular e percentual de gordura. A gente quer ter um gasto calórico para aquela energia nossa que está um pouco baixa, a gente elevar ela. Aquele dia que a gente vai começar, a gente ter um dia mais produtivo. Aquele batimento cardíaco que está um pouco ali devagarzinho, você está meio letárgico, você se estimular. Hoje, a principal ação da atividade física nesse cenário é principalmente nessa parte das liberações hormonais que o exercício vai fazer para a gente em benefício da nossa saúde mental. Então, com certeza. E até pegando essa ideia, um case, eu trabalho com uma menina que falou que não há tempo, ela tem 2 filhos, trabalha, tem a outra empresa dela também, que ela cuida, e ela falando, ó, eu vou malhar, vou fazer umas atividades físicas 5 horas da manhã. Mas você assusta, você dá um impacto e fala, opa, por que ela está fazendo isso? Mas você não sabe o que aquilo proporciona, né? Tudo isso, o Exato. que ela proporciona para ela, assim, de bem-estar, né? Exatamente. Às vezes eu tenho clientes que automaticamente perguntam, nossa, mas eu gostaria de me exercitar logo cedo, mas eu não consigo. Aí a pessoa já começa com aquela questão limitadora nas suas crenças e ela se julga que ela vai estar com uma baixa de energia. É na onde que eu digo, não, automaticamente você vai acordar assim, você vai estar ali com a baixa energia, mas à medida a qual você for se exercitando, você vai estar aumentando essa frequência. E após o exercício, você vai se sentir muito mais acordado, melhor disposto. Eu sempre tento dizer para a pessoa, não fica preocupado só com essa situação aguda no momento. Já sente o prazer do pós que você vai ter. O pós-atividade vai te trazer muito benefício, vale muito a pena você insistir. Não, com certeza. Mandando aqui, o pessoal está participando. Um abraço para Adriana, Cleide, salve Emerson. Abraço, Cleide. Isso aí. Um abraço aqui, Matheus, Magno, Lorena, Amandinha, Josiane. Obrigado pela participação de todo mundo. Está acompanhando aqui Abraço. a live. Show de bola. Obrigado, pessoal, que está participando aí com a gente. Isso aqui. O Emerson comentou que salve, malho há 17 anos. Bacana demais. Hoje eu tenho 31 anos, eu comecei com os 16. Bastante tempo. Aí também me tornei um atleta de fisiculturismo em 2012. Aí competi, tive uma vida de atleta de performance e alto rendimento até 2018. Há 2 anos atrás eu estava finalizando a minha carreira como atleta. Você acompanhou uma parte desse processo quando eu trabalhava em Itabirito. Isso é verdade. Acompanhei um pouco do seu filho ali, do seu crescimento. Bacana. Me acrescentou demais como pessoa, não tenha dúvida. Uma experiência marcante. Matheus Magno, um abraço aqui pela participação. Comentou, sem atividade física fica parecendo que falta algo em nosso dia. Boa, boa. Ele disse uma coisa super interessante, Matheus. Eu penso que a atividade física é o mesmo que você escovar os seus dentes hoje. Ótima observação do Matheus. Ele disse tudo aí agora. Falta algo. Falta algo. É só você analisar você com atividade e sem atividade física. É a mesma coisa você analisar você comendo ou não comendo, dormindo ou não dormindo. E a gente tem que mudar esse... Vamos falar até um termo do coach aqui, o mindset, né? Que às vezes nós pensamos sempre no viés da negatividade. Qual que é o viés?
sem pensar em coisas negativas. Se eu fazer atividade física, eu vou ficar cansado, vou ficar improdutivo. E pelo contrário, você já provou que isso é o inverso. Exatamente. Hoje, graças a Deus também, eu tenho uma cultura do meu público-alvo. O pessoal ele tem essa pegada também do mindset. O pessoal que treina comigo busca esse autoconhecimento, essa autorresponsabilidade de estar sempre buscando crescer, evoluir, não só na parte física como na mental. Eu, por exemplo, hoje na minha carta de clientes, eu tenho os horários de 5 da manhã, todos os dias, de segunda a sexta, e chego a ter grupo de 4 pessoas no horário das 5 da manhã. E, inclusive, até filas de espera também. Aos poucos, nós vamos implementando na mentalidade das pessoas, quebrando. Geralmente é muito de mito também, né, Matheus? A pessoa fica presa a algumas crenças. Com certeza. E às vezes é crença trabalhada por ela mesma. A Exato. Viviane fez um comentário bem interessante aqui. Muito Sim. obrigado, Viviane. Ela comentou: muitas pessoas, por não saírem de casa por causa da pandemia, acabam ficando muito tempo ligadas à tecnologia. Ao praticar alguma atividade física, acaba que se dispersa um pouco. Sim, é uma ótima. Viviane? Viviane Alves. Viviane Alves, muito obrigado pela contribuição, Viviane. É super interessante isso que ela mencionou, na onde que agora a gente tem recente esse último documentário da Netflix, é o Dilema das Redes, certo? Isso, Dilema das Redes. Quando eu trabalhava com os meus clientes, eu tinha situações ligadas a obesidades, algumas questões estéticas, mas realmente hoje eu vejo como essa questão da rede social, ela está muito maçante, onde que é necessário sim ter esse desligamento, e assim, é incrível como que, infelizmente, essas pessoas que elas se deixam acorrentar nesses padrões de redes sociais, elas começam a deixar de viver a sua própria vida para começar a viver a vida das outras. E nisso, então, ela está deixando de se cuidar. Então, alguma coisa já está errada. E saber medir. Principalmente a gente está falando aqui agora de atividade física. Às vezes você já começa a malhar e tem uma cabeça que voltada em comparação ao outro, por exemplo. Você vê o outro lá com o corpo que você deseja dentro da rede social e acaba que você se desanima, se deprecia e acaba que você não inicia atividade física. Né? Exatamente. Estava conversando com uma outra pessoa também sobre essa situação da pessoa querer se comparar com o outro. Não, você tem o seu melhor, automaticamente você busca a sua evolução. Nunca você precisa se comparar com outros, muito menos se cobrar além do que você já está fazendo. Dependendo da situação, a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala o fazer a mais. Tudo que é demais acaba sobrando. Então, o importante é você ser consistente e frequente em tudo que você faz. Que seja um pouco, mas que seja um pouco todo dia. Se a outra pessoa ela está mais na frente, na concepção que você está pensando, tudo bem. Se você acha que ela tem um corpo hoje melhor, mas então ela pode ter tido os méritos dela, de genética, de trabalho duro, assim como você também pode ter. Só que realmente eu achei super interessante o que ela mencionou, que a atividade física, pelo menos, ela faz você, pelo menos por um instante, se desligar. Eu digo que eu mesmo trabalhando, quando eu estou dando, principalmente as minhas aulas de ciclismo indoor, eu não posso ficar com o telefone ativado. Eu conversando com você essa semana, eu te mencionei, né, Matheus? Os horários que a gente poderia estar conversando. Porque precisa ter esse desligamento. É importante a pessoa diminuir a quantidade de notificação que ela recebe, porque quanto menos tempo ela ficar ali, mais ela concentra em outras coisas para ela. Com certeza. E a gente tem que parar com essa visão de fazer, às vezes, muita coisa ao mesmo tempo. E, na verdade, você não consegue fazer isso. Você tem que ter foco naquilo que está fazendo e fazer bem feito. Exatamente. É um caminho que é só você seguir. Você vai visualizar, você afirma o que você quer e vai fazer o que tem que ser feito. Não preocupa com a perfeição, preocupa em fazer que o resultado vem. Isso é verdade. Pegar um comentário aqui do Emerson para a gente encaixar no próximo assunto. Emerson comentou: eu mesmo em casa ficava fazendo exercício diariamente, sempre. É um tipo de um vício. Isso fez uma conexão bastante interessante com o nosso próximo assunto, que é relativo à adaptação das atividades físicas, né? Como é que o pessoal foi se adaptando nesse momento. Você citou aí que, na sua visão, aumentou o pessoal praticando exercício. E como é que o pessoal se adaptou na sua visão? Como é que foi esse processo também?
Bom, esse processo eu comecei a perceber automaticamente com os meus próprios parceiros lojistas que trabalham com equipamentos, como que a procura e demanda começou a ser maior, como que até os próprios fornecedores também não estavam dando conta e como que as pessoas começaram a criar lives na internet, os próprios profissionais da área, ou seja, então estava tendo uma comercialização, ou então estava tendo engajamento. O nicho estava ali, o pessoal estava aproveitando desse momento. E só que acaba que a pessoa, quando ela vai fazer esse tipo de trabalho, ela no começo, ela está naquela situação, ela começa a fazer, ela mantém ali um nível, um grau de disciplina, aí se ela não tomar cuidado, depois ela começa a se desestimular. É na onde que hoje aqui, por exemplo, eu estou aqui até para criar algumas situações estratégicas para a pessoa manter essa consistência. Porque, às vezes, é o que eu vejo também. A pessoa fala comigo, antes eu vou comprar esse equipamento aqui, o mini band, acordo, vou começar a fazer hit em casa e tal, nesse período. Aí a pessoa vai começar super empolgada. Aí depois, no dia seguinte, alguma outra situação externa, por ela estar em casa, vai fazer com que ela postergue nesse dia específico. A falta da academia nessa questão, desse contato, faz com que a pessoa ela perca um pouco o nível da disciplina no momento que ela quiser. Então, ela precisa estar bem focada nos objetivos, naquele propósito dela. É uma questão que é importante a gente observar, para também não ficar sendo falso propagador de ideias. Com certeza. E ser um mediador relacionado à produtividade. Isso, a gente está vendo exatamente. esse trabalho um pouco aí do home office, fazendo um paralelismo, uma analogia aí com atividade física. Talvez você não vai ter a mesma produtividade com o acompanhamento mais próximo de um profissional, mas que não deixe de ser feito. Nossa, é maravilhoso, porque ali você tem ali poucos recursos, você tem que se virar, que seja algumas flexões, alguns polichinelos, alguns abdominais, você cansou, principalmente o público feminino sentiu que suou bastante. Nossa, meu treino hoje foi com muita intensidade, é super válido, não tenha dúvida. O pessoal que é mais focado em hipertrofia, no ganho da massa muscular, que costuma, por muitas das vezes, ser preconceituoso, que às vezes chega até ficar meio acometido com alguma oferta minha, até de trabalho que seja domiciliar, por causa da escassez da falta do recurso estrutural. Agora, é engraçado, essa semana, por exemplo, eu posso dizer com propriedades, todos os meus clientes fazendo atividade de forma totalmente adaptada comigo, foram treinos que não estavam sendo intensos na academia, porque despertou criatividade e motivação em mim e neles, como inspiração em conjunto. O importante nesse momento é essa união de forças, para a gente não desistir e buscar solucionar junto. Isso eu achei muito interessante também. Às vezes a gente tem recurso também e não tem à disposição. Aí não adianta. Com certeza. E acredito que essa pandemia, esses exercícios em casa, ele vai criar uma certa adaptação até posterior. Mesmo que tudo se retorne, logo a gente reza por isso, que logo estaremos tudo à normalidade. A pessoa pode, sim, fazer uma dualidade, fazendo exercícios em casa, fazendo exercícios em outros lugares, seja fora, né? Também na academia. Não, super interessante. Eu estava até aguardando algum momento que fosse para citar essa questão para você. Uma vez também eu tinha aberto o meu box, aí uma outra pergunta super interessante de uma pessoa que é muito focado nessa divisão de grupamentos relacionada à hipertrofia, no que diz respeito a estimular e recuperar, se teria como ela obter resultados treinando em casa, sendo que ela teria pouco recurso. Eu disse que sim. Se ela quiser treinar na segunda-feira superior, na terça inferior, na quarta um treino aeróbio, na quinta ela faz um outro tipo de circuito mais dinâmico. Hoje eu sou um exemplo vivíssimo disso. Na onde que eu só praticava a musculação, depois eu me especializei em treinamento funcional, depois no ciclismo indoor. Hoje eu sou praticante, adepto do Pilates, sou totalmente a favor do CrossFit, gosto de correr ao ar livre. A vantagem é essa, a gente tem um leque de infinitas possibilidades de trabalho que a gente pode fazer, sim. E sim, tudo adaptação e tudo com segurança, né, Anderson? Exatamente. E se a pessoa tiver alguma restrição, inibição, procura um profissional. Tem esse acompanhamento mais de próximo aí.
É. Boa noite, pessoal. Aqui é o Davi, a Ana Vitória, Lorena. Obrigado, pessoal. Aqui com Anderson César. Outra questão aqui, Anderson, que a gente pode... Nós já até comentamos sobre isso um pouco, né, de forma inconsciente, mas além, né, desse resultado que nós já citamos aqui para o corpo, para a mente, quais outros, de fato, os benefícios que a atividade física pode trazer? A gente está falando aí da produção da endorfina, da serotonina. O que isso pode trazer para o pessoal? Pode trazer inúmeros benefícios, desde melhora na sua cognição, que isso é super importantíssimo. A pessoa, às vezes, principalmente, eu tenho geralmente clientes que estão em processos seletivos que exigem um grau de concentração, e a pessoa não consegue se concentrar, Matheus. Ela chega para fazer atividade física comigo, ela sai que no outro dia ela tirou 10 na prova. Estimula muito essa função cognitiva da pessoa. Melhora muito o humor, principalmente eu tenho um público-alvo muito grande, feminino, grande parte do meu público é esse. Eu vejo que às vezes se a minha cliente chegou assim um pouco desanimada ou até acometida, após a atividade física, ela sai praticamente outra pessoa. Isso vai melhorar a qualidade do sono dela, porque eu tenho clientes também que já relataram problemas de insônia, começaram a praticar atividade física, tiveram uma corregulação do sono, sem ter que tomar nenhum tipo de farmacológico, só fazendo atividade física. Melhora aquela pequena concepção de agregar valores a si mesmo. Eu estou fazendo atividade física, então agora eu vou começar a me alimentar bem. Um segmento vai levando o outro. Aí a pessoa começa a cuidar da alimentação, ela não fica tão desleixada. Aí ela vai começando a criar pequenos, bons e novos hábitos na vida dela, e aí, automaticamente ela vai fazendo o melhor para si. Vai melhorar a parte circulatória, que isso automaticamente já previne principalmente algum problema de hipertensão, algum problema cardíaco que essa pessoa possa vir a ter, principalmente se ela já tiver em algum histórico familiar. Hoje é importantíssimo ressaltar as duas questões padrões: controle de imunidade e trabalho respiratório. Nós estamos numa pandemia em que é uma doença que automaticamente é acometida no nosso sistema respiratório. Então, hoje, as atividades aeróbicas, ela vai fornecer esse tipo de trabalho para a gente. E, principalmente, também um trabalho que seja para fortalecimento também, não só do nosso externo, mas do nosso interior, para poder melhorar a nossa imunidade. Hoje, a gente tem um quadro que quanto mais a gente estiver mais forte, mais saudável, menos suscetível a, infelizmente, esse vírus que está aí, a gente corre o risco de ser contagiado por ele. E outras questões ligadas a fortalecimento, igual eu tenho pessoas que precisam, como eu mencionei no começo, para fazer algum fortalecimento específico por causa de dores na coluna, questões relacionadas à parte postural também, uma pessoa que não tem uma boa formação, porque tem alguma musculatura ali em déficit. Tem muita questão da autoestima, essa questão é primordial, porque é super interessante. Essa questão ela deve ser até analisada separadamente. O trabalho físico, que seja no pedal, que eu não gosto de generalizar só a musculação, que seja no seu treino de musculação, de peso mesmo, que seja na corrida na rua. Toda vez que você se desafiar mais, você fortalece mais aqui, ó, a sua mente. Aquela repetição a mais que você fizer no seu exercício, na onde que você ia romper a barreira da força física e consegue sobrepor pela força mental. Aquele percurso que no finalzinho você está pedalando assim, eu não vou dar conta, mas você vê lá no final e dá mais um sprint. Aquela corrida que na hora que começa a perna querer falhar, você, não, eu vou conseguir, eu vou até o final. Isso te condiciona a ser uma pessoa mais confiante e mais forte mentalmente. Além de todos esses outros benefícios que a pessoa vai ter de forma física também para ela. Ah, legal. E você você começa a mudar, né, um pouco a sua cabeça, você colocando essas metas. Talvez na sua cabeça você tinha lá que não conseguia. Talvez a primeira caminhada você já tenha certa dificuldade, mas você vai começando a caminhar, daqui a pouco você está correndo, até fazendo
comparando com o assunto anterior, já tive uma amiga que teve câncer e encontrou na corrida um refúgio, mas um refúgio, além de físico, mas um refúgio mental. Então ela participa hoje de corridas, participa geralmente de corridas estaduais, e já começa a mudar um pouco dessa cabeça, né? Olha que interessante. A gente tem. A minha profissão ela é tão maravilhosa, tão digna, porque eu tenho um laboratório onde diariamente eu já tenho todas as situações para eu poder aprender e trabalhar em cima. Eu tenho clientes que já mencionaram que, com a prática da atividade física, ela já conseguiu subir um morro, uma ladeira, ao qual ela não conseguia subir antes. Atividades básicas, naturais. Já tive clientes que, igual você mesmo disse, encontraram na bike, encontraram no pedal, aquela famosa válvula de escape, para tirar toda a tensão, todo aquele estresse. Porque a pessoa vai, curte uma natureza, curte um ar puro, e tem aquela questão de ter o seu momento com você, que é super importante, a questão do silêncio, o desligar. Porque hoje em dia, essa pandemia não veio à toa, estava tudo muito acelerado, aí a gente teve que começar a acalmar um pouco, estava todo mundo muito ansioso, onde que a gente vai falar dessa questão também de ansiedade. Todo mundo, aquela famosinha frase clichê dos memes, né? Estava vivendo para pagar boleta, certo? Agora está vendo que não era só viver para pagar boleta, porque agora que não está tendo nem comércio para alguns tipos de empresários. Então não é só pagar boleta a vida da gente. Na hora que a gente teve que rever outros conceitos também. E vejo diariamente, Matheus, feedbacks assim, maravilhosos. A pessoa que não estava dormindo há 2 semanas, a pessoa que não conseguia ter um padrão de uma boa alimentação por causa das suas compulsões alimentares, e encontrou na atividade física uma boa regulação para poder se alimentar nos horários certos. Porque ela percebeu, nossa, antes para treinar aqui com você, eu preciso me alimentar bem pré-treino, pós-treinos. A pessoa começa a mudar as suas concepções. E com exceção do cenário da pandemia, a nossa atividade física ela tem um fator maravilhoso também, que é a questão da socialização, né, Matheus? Ali a gente tem a inserção da pessoa no meio das outras de forma principalmente ativa. Com certeza, né? Acaba que quando você está no meio ambiente, você já está no mesmo propósito, né? Então você consegue criar amigos ou colegas ali que te Isso. elevam e te dão dicas sobre aquilo que você deseja, que você vai fazendo realmente laços de verdade ali. Vai criando realmente Laços. um pouco dessa amizade. E até um pouco a gente falar, né, nessa questão que nós estamos hoje, a gente vê índices aí subindo de ansiedade, síndrome do pânico, depressão, quadros depressivos. E como é que esse fato ajuda tanto, né? Como é que a atividade física ajuda tanto esses problemas psicológicos, emocionais? Ajuda, rapaz, porque já aconteceu também. O bom é que eu sempre tenho algum exemplo de situações que são assim, ou diárias, ou que sempre acontecem também. De clientes que realmente relataram para mim, obviamente que com todos os cuidados que a pessoa está saindo da casa dela para realizar algum tipo de trabalho comigo, que era um momento que ela conseguia fazer algo que ela se sentia útil. Essa foi a palavra que a pessoa já disse. Ali você vê que ela automaticamente já se manifestou nela um processo um pouco depressivo, derivado de algumas ansiedades que ela estava de outras coisas que ela buscava fazer, ela se organizou, programou, para fazer que a pandemia meio que barrou. Igual a ela, são vários, inúmeros mundos que aconteceu a mesma situação. Quantas pessoas com viagens agendadas, quantas pessoas com investimentos para fazer em tal setor, em tal negócio, passos maiores que a pessoa já estava almejando, metas. Eu lembro que no final de 2019 todo mundo mencionava 2020 vai ser o ano da mudança, e realmente foi. Foi um ano da mudança, mas eu vejo como uma mudança positiva, porque por mais que seja um cenário caótico, o ano de 2020 foi um ano divisor para automaticamente todos nós darmos o devido valor a muitas coisas ao qual nós não estávamos dando antes. Entendeu? Isso eu vejo como principal. Com certeza, a E, gente, e é isso. como é que a gente consegue já valorizar.
É, Ô, Anderson, vamos falar. A Laura Cauane mandou uma pergunta aqui, dizendo que eu sim. faço academia, alguma alimentação que preciso comer todo dia não pode faltar. Obrigado, Laura Cauane. Não pode faltar nenhum. Qual a alimentação que não pode faltar todos os dias, Anderson? Ou não tem esse mito, de fato realmente acontece isso? Tá, bacana, Laura. Muito obrigado, boa noite pela sua participação. Bom, inicialmente, vamos até já respeitar o profissional da saúde, nosso companheiro nutricionista, Sim. dizendo que o que a gente está fazendo aqui é um bate-papo, é uma conversa informal entre amigos aqui. Estamos falando da importância da atividade física e a alimentação vai estar sempre conjugada, mas nunca desrespeitando a ordem do profissional devido. Mas o que acontece é o seguinte, Laura. Hoje em dia, nós estamos passando por vários movimentos nessa área na indústria da alimentação, onde que a gente até vê hoje que é uma frase que eu vi interessantíssima, que eu estou usando e pregando na minha vida. Vamos descascar mais e, como que estava dizendo o restante, e abrir menos, como se fosse assim, buscar produtos mais naturais e menos industrializados, no caso. E hoje em dia, não que exista o melhor padrão de alimentação. Eu lembro que até quando eu fazia os meus trabalhos para competições, era aquele famoso frango e batata doce, né? É o que geralmente, de forma bem pejorativa, todo mundo pensa, associa o ganho de massa muscular com frango, batata doce, ovo e brócolis 6 vezes por dia. Mas não, pode ficar tranquilo. Até porque hoje isso não é o suficiente para a nossa manutenção em termos de saúde. Hoje a gente precisa ter um bom aporte, suporte de vitaminas e a gente tem que ter minerais, e isso a gente consegue principalmente com verduras, legumes e frutas. Agora, como a própria parte da indústria de alimentos, hoje ela tem várias opções, que o mercado, por exemplo, o mercado dos veganos hoje cresceu assim, assustadoramente. Então a gente tem um leque para todo tipo de público que tenha aversão a algum tipo de alimento. Eu tenho clientes, por exemplo, que não comem batata doce. Mas não por causa disso, ela precisa abominar o arroz. Não é o arroz que vai engordar ela. Às vezes eu tenho clientes que falam que não consegue comer frango e associam o frango como a única fonte de proteína que vai fornecer massa magra. E não é. Ela vai ter várias outras fontes de proteína, que seja no ovo, no peixe, na carne vermelha, que seja nos próprios vegetais, no próprio feijão, por exemplo. E automaticamente o interessante é a gente se alimentar com os alimentos de acordo com o que cada um ali oferece no seu precursor, na sua vitamina, no seu mineral, no seu nutriente. Então não tem a famosa receita de bolo, Laura, do famoso que seja o arroz, feijão ou frango com batata doce, mas tem que ser um cardápio bem elaborado para você, na sua realidade. Realidade quer dizer a condição financeira que dá para você manter, a sua disponibilidade de tempo e horário para poder fazer e planejar, porque precisa ter uma organização, alimentos que você goste, que tenha uma disponibilidade maior, e os que você tem aversão você não utilizar, e ali vamos ter os carboidratos certos, as proteínas certas, as gorduras boas e necessárias também, essenciais, principalmente para essa parte hormonal nossa. E ali a gente monta a gente não, no caso o profissional da nutrição, vai montar o seu cardápio de acordo com as suas necessidades, do seu objetivo e com os alimentos que você tem melhor aderência. Então, hoje não vai ter um alimento específico, mas tem uma gama vasta. Com E certeza. não podemos E esquecer isso também. entender, né, Nelson, pegando sua fala muito bem aí, entender esses extremismos, né? Que às vezes o anúncio vende, vem emagrecer 10 quilos em 3 dias, a pessoa quase muda sua alimentação drasticamente, esforça exercício, psicologicamente acredita e vai tomar uma frustração, porque às vezes o resultado, como você falou durante a live, é consistência, é um trabalho a cada dia, ali, e não é velocidade que você vai ganhar com tudo isso. Então, adaptação com sua alimentação com sua realidade e propondo a alimentação que mais se adequa a você. Né? Exatamente. Cara, chega a ser bizarro como que hoje existem várias
receitas da moda, fórmulas da moda, dietas da moda, e as pessoas, infelizmente, elas se depositam ali naquela esperança que vai dar certo por causa dessa falsa divulgação, e depois ela se frustra porque ela não consegue ter o resultado, e ela cria depois aversão a outros tipos de protocolos, às vezes são ótimos nutricionistas, eu defendo muito a classe, porque são profissionais que estudam muito para ter a competência a qual eles têm em trabalho que desempenham, e muitas das vezes, infelizmente, da mesma forma que a pessoa desrespeita, às vezes, o profissional da educação física na parte do treinamento, muitas pessoas também, às vezes, fazem isso com o profissional da nutrição, simplesmente vai, pega a dieta daquela atriz que é um palito de sorvete e acha que ela vai implementar aquela dieta nela e que vai dar certo. E é errado, não vai dar. Sinto lhe informar. Aí o que acontece é o seguinte, eu já tenho muitas experiências disso. Todo tipo de trabalho radical e extremo faz com que, como você mesmo mencionou, a pessoa não consiga manter, porque ali já começou a atrapalhar a parte psicológica, atrapalhou o humor, atrapalhou o rendimento, atrapalhou o sono em sua qualidade, a pessoa vai e não consegue manter. E eu já penso o oposto. Eu penso que tem que ser aquilo que é simples, básico e que a pessoa consegue manter. Porque assim, eu também faço propaganda, eu faço a propaganda, emagreça comigo tomando cerveja, emagreça comigo comendo chocolate, vai vender. Mas, obviamente, que tudo tem um período certo e momento oportuno para você fazer isso. Tudo tem o seu limite. Agradecer O aqui famoso, Pode falar. é o famoso equilíbrio, né? Isso. É. Eu já vi pessoas que comeram brócolis com frango e não emagreceram. E já vi pessoas que comeram arroz com feijão e emagreceram. E por quê? Porque a pessoa que comeu frango com brócolis, às vezes fez um jejum intermitente lá de 20 horas, aí comeu esse frango com brócolis, não gostou, depois comeu uma empada. Então não vai adiantar. Não vai adiantar muita coisa. Exato. Agradecer aqui a presença da Cleide. Ela até falou o seu ditado aqui, desembalar menos, descascar mais. Obrigado, Cleide. Isso, desembalar menos, descascar mais. Obrigado, Cleide. É essa frase aí, ó. E que se adequa muito hoje. É porque, infelizmente, pegando esse gancho da Cleide, as pessoas elas vão muito pela rotulagem. Esse é fit, esse é zero, esse é light, esse eu posso. Isso. Às vezes engana muita pessoa. Ela não sabe que. Ela tá achando que ela tá comendo o biscoitinho de cereal de banana, é a mesma coisa dela comer uma banana. Esse é o problema. O problema é a publicidade engana, né, do produto. Exatamente, nessa questão aí. E é uma questão que a pessoa deixa acontecer isso por causa da correria do dia a dia. Às vezes é um pouco da questão do planejamento, que é um questionamento recorrente que as pessoas fazem para mim. Por incrível que pareça, quando a pessoa ela menciona que ela tem dificuldade de fazer, eu não gosto de usar o termo dieta, tá? Eu gosto quando a pessoa fala um processo de reeducação alimentar, um processo de melhorias de hábito, a pessoa vira para mim e fala, não tenho tempo. É a primeira coisa. Ela não fala questão financeira, não. Ela sempre fala, não dá para fazer dieta porque eu não tenho tempo. A questão não é a pessoa não ter tempo. A pessoa, ela precisa utilizar ao melhor o tempo dela para todas as outras coisas do dia dela. Com certeza ela está gastando tempo com outras coisas, onde que ela poderia estar empregando nisso. E automaticamente, por causa da correria, vai ser muito mais prático e o objetivo para ela naquele momento, ir na prateleira, pegar ali e comer. O mais próximo. O mais próximo. E é aquela máxima também, se você não tem tempo para você mesmo, você vai ter tempo para o quê? Né? Tempo de cuidar de você. Anderson, quero aqui, infelizmente o Instagram ele corta nosso tempo, esse papo foi muito produtivo. Quero agradecer muito a sua participação aqui, a participação de todo mundo que acompanhou a live, esteve com a gente, mandou aqui seus questionamentos, sua participação. Deixa aberto aqui, caso você queira deixar algum recado pro pessoal, passar seu Instagram, passar seu contato, pode ficar à vontade. Beleza. Primeiramente, eu gostaria de agradecer imensamente, mais uma vez, a oportunidade da página Trecho no Papel. Agradecer a você, Matheus, idealizador do projeto. Agradecer a todos que estão presentes nesse bate-papo. Hoje o nosso sextou está diferente. São pessoas que hoje se dispunham do seu tempo
para poder estar colaborando e contribuindo com a gente nessa troca de informação. Vocês melhoram principalmente esse diálogo, vocês agregam muito mais valor. Agradeço a todos presentes. O meu Instagram é personal Anderson C, é personal.anderson C. Aí vai estar lá Anderson César, Anderson Personal, é onde eu divulgo o meu trabalho hoje. A minha academia, meu estúdio é aqui em Cachoeira do Campo, quem tiver a oportunidade para vir aqui conhecer. E no meu Instagram também já tem o meu telefone de contato. E agradeço muito, tá bom? Eu que agradeço, Anderson. Pessoal, vou já encerrando aqui também, agradecer a participação novamente de todos e dizer que irei salvar essa live. Essa live daqui a pouco estará disponível no nosso YouTube do Trecho de um Papel. Acompanhe as postagens. Uma ótima noite a todos. Uma boa noite, Anderson. Valeu, meu amigo. Muito obrigado. Salva essa live pra gente aí, que eu vou gostar de dela também. Valeu. Valeu, gente. Um abraço. Abraços.